Bom dia, galerinha. Nossa aula de ciências hoje vai ser sobre a matéria e suas transformações, ou transformações dos materiais. Na última aula, eu pedi que vocês fizessem um experimento, né? Eu pedi que vocês fizessem um experimento bem gostoso, que foi um bolo de caneca. Então, na página 35 aí do seu livro, tem uma receitinha de bolo, né? Onde você tinha que seguir os seguintes passos. Colocar 4 colheres de sopa de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento em pó, 4 colheres rasas de sopa de açúcar e 3 colheres de chocolate em pó ou achocolatado. E utilizando um garfo, vocês iam misturar tudo isso dentro da caneca. Depois que tivesse tudo misturado, vocês iam adicionar 3 colheres de sopa de óleo e 3 colheres de sopa de leite e um ovo. Depois ia mexer tudo muito bem. E com isso a gente ia obter uma mistura homogênea. Quer dizer, a gente não ia ver ovo, a gente não ia ver trigo mais, a gente ia ver uma mistura homogênea, com uma só fase. E todos esses ingredientes, toda essa mistura homogênea deveria ser distribuída em 2 canecas e assadas e levadas, né, ao micro-ondas durante 3 minutos. E aí, gostaram desse experimento? Acredito que sim, né? E tinha 2 perguntinhas aí para serem respondidas. O que ocorreu com a mistura inicial? Então, quando você coloca essa mistura no micro-ondas, ela modifica. Ao colocar a mistura homogênea na caneca, ela é uma mistura líquido-pastosa, quer dizer, ela é líquida, mas ela é grossa, né? E quando você tira do micro-ondas, o que aconteceu? Ela deixa de ser uma mistura líquido-pastosa e passa a ficar sólida, não é verdade? O bolo, ele é sólido. Então, houve o quê? Houve uma reação, houve uma transformação. Teve mudança, o que era líquido ficou sólido. Por quê? Por causa do calor, né? O calor do micro-ondas fez com que aquela mistura houvesse uma transformação daquela mistura, tá certo? 2. O que fez o bolo crescer na caneca? Então, quando você coloca aquela mistura líquido-pastosa lá nas canecas, ela tá lá mais no fundo, né? Geralmente ali deve chegar ali na metade da caneca, um pouco acima da metade. Mas aí, quando você tira do micro-ondas depois dos 3 minutos, tá muito maior, né? Então, tem algo em todos esses ingredientes, tem um que fez o bolo crescer. O que fez o bolo crescer foi o fermento, tá? O fermento, quando ele é aquecido, ele faz esse bolo crescer. Tudo bem? Então, esse primeiro experimento foi para já mostrar que os materiais, que os elementos, que as substâncias, elas podem sofrer reações e transformações. Tudo bem? Então, quando a gente pensa nessas reações e nessas transformações, nós falamos que ocorreu uma transformação química. O líquido virou sólido. O que estava compactado ali aerificou e ficou grande e cresceu. Então, quando a gente faz esse bolo aí de caneca, a gente está fazendo uma transformação química na culinária, tá certo? E o que é uma transformação química? Então, uma transformação química é quando qualquer material tem a sua composição alterada. E aí, nessa imagem, a gente percebe, ó, o bolo, aqui não é um micro-ondas, aqui é um forno, né? Um bolo maior para a família inteira. Então, olha a cor deste bolo, ó. Ele tá bem branquinho, não tá? Nele tem leite, tem trigo, tem ovo, tem manteiga, ou óleo.
Tem o fermento, todos os ingredientes que você colocou aí na sua caneca. E aí, depois que ele entra para o forno, né, que ele entra em contato com o calor do forno, olha como que ele fica. Olha aqui como ele fica, ó. Ele muda todo o seu aspecto. Ele muda seu aspecto físico, porque aqui ele é uma mistura líquida, tá? Aqui ele já tá sólido, a gente precisa cortar o bolo para comer, a gente consegue pegar com a mão. Dá para pegar a massa com a mão para comer? Não dá. E aí, além dele ficar sólido, ele também muda a sua cor. Aqui ele tá bem branquinho, aqui ele ficou bem douradinho, tá vendo? E o cheiro, quando você tá nessa etapa aqui, existe um cheiro, mas ele não é muito grande. Mas quando você assa o bolo, coloca no forno lá, você não precisa nem estar com fome, você começa a sentir o cheiro do bolo assando, e aí você logo fica até com vontade de comer, né? Então, aqui também a gente vê no tamanho, ó. Olha o final da forma aqui, ó. Olha o tanto de forma que eu tenho aqui. Aqui é o tanto que ela diminuiu. Então, até o crescimento é responsável por essa transformação química. Então, as características que fazem com que a gente possa perceber essas alterações químicas, tá aí na consistência, que modifica, na cor, que modifica, no cheiro, que modifica. E todas essas modificações estão relacionadas com as transformações químicas, tá? Então, nós tivemos uma transformação química. O fermento. O fermento, a gente chama ele geralmente de fermento em pó ou fermento químico, tá? E todas as vezes que esse fermento químico ele for agregado a outros ingredientes e levado a um local quente, ele vai fazer aquela mistura aumentar, crescer no tamanho, ficar mais fofinha para não ficar, sabe, aquele bolo duro, seco, aquele bolo tipo sola de sapato. Se você esquecer de pôr o fermento, o seu bolo vai ficar igual sola de sapato, tá? E esse fermento em pó, ele é constituído principalmente por uma substância chamada bicarbonato de sódio, tá? E uma das reações que ele faz é liberar gases no aquecimento, que faz o bolo ficar maior e mais fofinho, tá certo? Aí na página 36 do livro de vocês, tem uma imagem falando de brigadeiro, tá vendo? E um quadrinho verde falando assim, ó, em uma reação química, a composição do ou dos materiais é alterada, ou seja, a formação de substância ou substâncias diferentes da original. Então, isso é uma transformação química, quando o material deixa de ser uma coisa e passa a ser outra coisa ou até outras coisas, tá certo? A receita de bolo, elas vão variar muito, né? Existem bolos de cenoura, existem bolo de mandioca, existem bolo de leite ninho, existem diversos bolos de chocolate, existem diversos bolos diferentes. Mas uma das coisas que ele sempre vai ter, vai ser farinha, qualquer uma delas, né? De trigo, de maisena, de milho, qualquer uma farinha vai ter que ter. Vai ter que ter açúcar, porque bolo é doce. Vai ter que ter o fermento. Por quê? Porque o fermento, como eu falei com vocês, é o que deixa o bolo fofinho, né? Ele libera gás carbônico quando ele entra em contato lá com as altas temperaturas. Então, mesmo que você vai fazer um bolo de cenoura, um de mandioca, um bolo de chocolate, um bolo de leite ninho, todos eles vão precisar de fermento, senão seu bolo não vai ficar bom, porque ele ajuda nessa transformação química, tá? Um bolo que você vai ver que não tem fermento é o brownie. Já comeu brownie? Pois é. Então, conta a lenda, olha o saiba mais da página 36 aí, ó. Conta a lenda que o brownie, ele foi
digamos assim, descoberto, inventado talvez, por uma dona de casa que estava fazendo exatamente bolo de chocolate. Só que alguma coisa distraiu essa dona de casa e ela esqueceu de colocar exatamente o fermento químico, o fermento em pó na sua receita. E aí o seu bolo não cresceu e ficou daquele jeito ali, pastoso, cremoso, como brownie. Mas se ele assar demais, não fica bom não, tá? Fica muito duro. E aí, como ele tinha ainda ficado suculento ainda, de chocolate, né? Todo mundo gosta. Ela cortou ele e serviu, mas ele era bem fininho, tá? Ele não cresceu como a gente vê nos outros bolos, não. Então, repetir para fixar. Transformação química. Toda vez que ocorrer uma transformação química, o material inicial vai ter a sua composição alterada. Dentre essas alterações, podemos ter alteração da consistência, do cheiro e cor. Tem outras alterações, tá? Que nós vamos falar mais lá na frente. Então, como que eu sei que ocorreu uma reação química? Como que eu faço esse reconhecimento dessa reação química? Às vezes é muito fácil, igual a gente viu a reação química acontecendo aí no seu bolo de caneca. Não foi fácil ver aquela reação química? Ver o bolo crescer, ver a mudança de cheiro, a mudança de textura, né? Foi fácil. Só que nem sempre é tão fácil ver essas transformações químicas. Como assim, Carol? Por exemplo, quando você come uma maçã, quando você come uma banana, quando você almoça, quando você janta, quando você come um pão de queijo, o próprio bolo na caneca que você comeu. Quando você come ele, vai acontecer reações químicas no seu organismo. E o seu organismo vai, através dessas reações químicas, produzir energia. Se uma pessoa que fica muito tempo sem comer, ela não fica fraca? Ela fica fraca, ela não consegue caminhar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue aprender. Por quê? Porque ela não tem energia dentro do corpo dela. Então, algumas reações químicas vão ser possíveis à visualização, porque vai mudar de cor, vai mudar de textura, vai mudar o cheiro. E outras reações químicas vão ser mais difíceis de ser visualizadas, como as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, tá certo? Então, quando ocorre mudança de cor, mudança de textura, né, alteração de cheiro, nós falamos que isso são evidências físicas, tá certo? Então, essas reações químicas geralmente são acompanhadas dessas evidências físicas que permitem demonstrar a sua ocorrência. Na outra semana, nós tivemos o feriado de São João. Acredito que todos vocês aí soltaram fogos, não é verdade? Ou pelo menos a maioria. Então, os fogos de artifícios, eles também são, eles ocorrem por reações químicas, né? E uma das reações químicas dele é a liberação de luz, né? A liberação de calor. Então, o fogo de artifício você pode queimar, tem que ter cuidado ao soltar. Então, também é uma evidência física de que houve uma reação química, tá certo? Aí, na página 37 do livro, tem esse quadro que eu coloquei aí, ó, tá? Evidência é a mesma coisa de um sinal. Evidência física é um sinal físico que você vai ver, que você vai sentir. Por exemplo, mudança de cor. Nós vimos que a gente põe o bolo branquinho lá no forno e ele sai douradinho. Acontece a mesma coisa com o pão, né? O pão entra uma massa bem branquinha e quando ele sai do forno, ele sai uma massa mais escura, mais dourada, que dá até mais vontade de comer esse pão. Também vamos ter alteração de odor, que nós já falamos, né?
Aí o exemplo de vocês é o ovo estragado. Então, quando você quebra um ovo, ele geralmente não tem cheiro. Mas quando ele está estragado, é porque houve uma modificação, uma reação química nesse ovo e ele não serve para ser comido. Quando você quebra ele, que ele teve essa reação química, ele tem um cheiro muito ruim. Então, teve uma alteração de odor diante de uma reação química que aconteceu no ovo, tá? Liberação de gás. Então, o exemplo de vocês aí é adicionar um comprimido efervescente na água, né? Ou uma vitamina C, ou um antiácido para o estômago. Tem gente que toma aqueles Estomazil, né? Então, aquilo, quando você coloca aquele comprimido na água, enche de bolha, tem liberação de gás. Também é uma evidência de uma reação química. Vocês gostam muito de ver essa reação química quando pega aquela balinha e joga dentro da Coca-Cola, também dá uma liberação de gás, também é uma reação química, tá? E como eu falei, os fogos de artifício aí, né, que liberam luz e calor. A liberação de luz e calor é também mediante uma reação química. Então, todos esses exemplos aí, eles deixam pra gente evidências físicas ou sinais que vai fazer com que a gente reconheça de forma fácil essas reações químicas. Mas, como eu já falei, nem sempre, né, essa reação química, ela vai deixar essas evidências tão claras assim, tá certo? Então, por exemplo, a evidência química da nossa alimentação é a energia que a gente tem para fazer as nossas atividades. Mas a gente não vê mudança de cor, a gente não vê alteração de cheiro, nós não vemos liberação de gás, né? E nem liberação de luz. E calor, porque você vai começar a sentir calor. Tem gente que até soa quando tá muito quente. Mas geralmente a gente não vê essas evidências a olho nu, tá? Com os nossos olhos, tudo bem? Mas, apesar da gente não ver, não significa que não existiu. Significa sim que existiu essas reações químicas. Então, aí na página 37 tem um quadrinho falando inclusive da respiração. A respiração é um processo fundamental para a nossa sobrevivência, pois está relacionado diretamente à obtenção de energia. Você já estudou que por meio da inspiração, o gás oxigênio entra no nosso corpo. Esse gás oxigênio que entra no nosso corpo, ele vai direto para as nossas células. E nas nossas células, ele vai reagir, né, com os nutrientes que nós comemos através da digestão e vai ter a formação de energia. Energia para quê? Para suas células funcionarem, para você raciocinar, para você caminhar, correr, brincar, falar, até respirar de novo você precisa de energia, tá certo? Então, como algumas dessas reações químicas a gente não percebe facilmente, algumas vezes, para a gente ter certeza que essa reação aconteceu, nós vamos precisar de quê? De fazer análises em laboratório, né? Que vão fazer o quê? Determinar a composição dessa substância, se houve mudança ou não. Então, em laboratório eu consigo saber se houve mudança. Se houve mudança na composição daquele material inicial, significa que teve uma reação química. Mas se não houve nenhuma mudança, não teve reação química. Tudo bem? As reações químicas, elas vão ser representadas, ou seja, elas podem ser escritas. Vamos ver como que a gente faz isso? Aqui ainda é o slide falando da transformação, né? Então, em alguns casos não conseguimos perceber os sinais, a respiração, que é a captura de O2, e a alimentação, que é a captura de glicose ou nutrientes, juntos nas nossas células, produzem a energia.
Como eu falei, para pensar, para se movimentar, para a célula funcionar. Tudo bem? Então, a representação das reações químicas. Todas as reações químicas precisam de reagentes. Uma substância que vai reagir com outro para formar um produto diferente. Então, no bolo de caneca, quem foram os reagentes? Trigo, leite, ovo, óleo, açúcar e fermento. Então, eu posso ter vários reagentes, tá? Então, para o meu bolo de caneca, eu tive aí pelo menos 6 reagentes. Quem colocou achocolatado, 7 reagentes, né? E aí, eu misturei tudo, levei para o fogo, para assar, né? No micro-ondas, no calor. E me deu produtos. Às vezes, um só produto ou vários produtos, né? Então, no caso aí do bolo da caneca, me deu o bolo. O que era líquido virou sólido. O produto meu final foi o bolo, não foi isso? Então, todas as vezes que a gente for pensar na representação das reações químicas, a gente vai ter sempre que pensar quais são os reagentes, né? E qual é o produto final. Então, no caso da produção de energia no nosso corpo, eu tenho a glicose que eu consegui na alimentação, eu tenho o oxigênio que eu consegui na respiração. Os dois foi para dentro da célula, eles são os meus reagentes. Glicose, quando reage com oxigênio, vai produzir o quê? Energia e água. Então, aqui eu tenho 2 reagentes e eu tenho 2 produtos. A energia a gente gasta e a água fica no nosso corpo, porque a gente perde muita água durante o dia, durante a respiração, durante o suor, durante a urina, durante as fezes, tá certo? Então, sempre que a gente for representar, né, de forma escrita uma reação química, a gente vai pôr primeiro as substâncias iniciais, que são chamadas de reagente, tudo bem? E utilizando uma seta, tá vendo a setinha aqui? Eu tenho que utilizar essa seta, eu não posso usar igual, eu não posso usar vírgula, eu uso essa setinha, tá? E sempre depois da seta, eu vou colocar o que aconteceu, ou seja, o que foi produzido depois que os reagentes entraram em contato, né? Eu vou colocar aqui os meus produtos, tudo bem? Entendido, pessoal? Se não tiver entendendo alguma coisa, me manda uma mensaginha no WhatsApp, tô esperando a mensagem de vocês, tá certo? Essa seta, a gente sempre vai usar uma seta. Essa seta, ela indica o quê? Que ocorreu uma transformação, que eu tinha produtos antes, que ao reagirem, teve uma transformação e formaram outros produtos. Entendido? Que bom. Então, além dessas informações sobre reagentes e produtos, algumas representações dessas reações químicas também aparecem outros símbolos, né? O símbolo é como esses que eu coloquei aqui. O símbolo desses reagentes e dos produtos, para indicar se ele era sólido antes ou se ele é sólido depois. Por exemplo, glicose. Glicólise é sólido. Então, eu poderia colocar aqui na frente de glicose um S. O O2 é um gás. Então, eu poderia colocar aqui na frente do O2, assim, dessa forma, entre parênteses, a letrinha G, né? Energia. Energia é também um tipo de gás. E água é líquido. Eu poderia colocar o L aqui, tá certo? Então,
Quando eu tenho uma substância que foi dissolvida em água, eu falo que eu tenho uma substância aquosa ou aquoso. Aí eu vou colocar esse símbolozinho aqui, ó, A e Q, as iniciais da palavrinha aquosa, tá? Tudo bem? Então, todas as reações químicas, elas podem ser descritas, né? E aí na página 39 tem um quadro do Saiba Mais, mostrando algumas substâncias, né? Algumas reações químicas. Aqui. Então, no Saiba Mais, temos o bicarbonato de sódio, que é uma substância que apresenta várias aplicações, entre elas o fermento químico. O componente principal do fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, é o responsável pelo aumento do volume da massa do pão ou do bolo. Em razão do aquecimento, essa substância se decompõe, ou seja, ela se fragmenta e produz outros produtos, como dióxido de carbono ou o famoso gás carbônico, né? Então, esse bicarbonato de sódio, ao reagir, ele vai formar o dióxido de carbono, o gás carbônico, água e carbonato de sódio. Carbonato de sódio é um resíduo, é um produto sólido. A água é um produto líquido que vai ser formado. E o dióxido de carbono é um produto gasoso, tá? E o bicarbonato de sódio, ele também é sólido, certo? Antiácido estomacal, aquele estomazil, o famoso estomazil. Quem nunca viu, já ouviu falar, não é verdade? Ele é vendido em farmácias e usado para combater a acidez estomacal, provocada pelo excesso de ácido